A agência dos Estados Unidos, responsável pela manutenção e projeto do arsenal nuclear do país, foi uma das afetadas por um ataque ao software de gerenciamento de documentos SharePoint da Microsoft. A Microsoft associou o ataque a um grupo de hackers chineses e confirmou que a brecha de segurança foi resolvida. Mas só agora? E não sei vocês, mas isso me parece um tanto perigoso. Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ó, Daiane, assim, pra falar bem a verdade, eu já fico um pouco nervosa, assim, das armas nucleares e tal, estarem na mão dos americanos, assim, que vão combinar, não são as pessoas mais estáveis do mundo. Aí agora vem me dizer assim, esses caras ainda sofreram um ataque hacker e estão botando a culpa nos chineses, o que eu também não confio muito, mas vamos lá. É pra ter medo, Dai? Olha, Ana, dá sempre para ter medo porque são armas nucleares. O segundo ponto, temos que continuar tendo medo porque são armas nucleares que em algum momento estiveram vulneráveis. E o terceiro ponto que a gente vai continuar tendo medo é porque esse sistema, né, era um sistema da Microsoft, que é um sistema que foi possível hackear, que foi possível ter invasão, e que depois de a gente tem alguns dias que já aconteceu isso, e agora a Microsoft admite que entre as 100 organizações que foram expostas, tinha justamente uma empresa que era uma empresa responsável pela manutenção e projetos das armas do arsenal nuclear estadunidense. Eu vou te pedir para trazer, por favor, na matéria da revista Fórum, que é uma matéria que já vai trazer aí o risco que foi essas armas estarem expostas, que é a Administração Nacional de Segurança Nuclear, NNSA, que é o órgão dos Estados Unidos que é responsável, né, por esse arsenal atômico do país, foi uma das vítimas do recente ataque de hackers que exploraram uma falha no software SharePoint da Microsoft. E aí a Microsoft assume que houve essa falha, que foi uma questão de uma chave, que já foi ajustado, coloca a responsabilidade, a gente vai ler outra matéria que eles falam que a responsabilidade foi de hackers chineses. Há controvérsias aí, mas só que essa falha ela não foi explorada a fundo, ninguém queria explodir uma arma nuclear, um arsenal atômico. Aparentemente, os hackers só queriam mostrar que era possível invadir. Apenas isso. E que bom, pelo menos, né, que o intuito era apenas esse. E a informação foi revelada por uma fonte anônima, a Bloomberg, que afirmou não haver indícios de vazamentos de dados sigilosos. Só que entre a afirmação oficial e realmente não ter nenhum vazamento, tem outros 500 aí, né, Ana? Um porta-voz da NNSA confirmou que o Departamento de Energia foi afetado também no dia 18 de julho, junto com essas outras instituições, que foi devido a essa vulnerabilidade de dia zero na ferramenta da Microsoft, mas destacou que o impacto foi mínimo. De acordo com ele, entre aspas, apenas um número reduzido de sistemas foi comprometido e todos estão em processo de recuperação, muito estranho, inclusive. Ele disse isso atribuindo a contenção ao uso de um sistema de nuvem e proteção avançada da própria Microsoft, a empresa que tinha uma brecha que deixou vulnerável mais de 100 organizações. A NNSA também informa que gerencia reatores nucleares para submarinos da Marinha Americana, responde a emergências radiológicas e coordena o transporte de armas atômicas. O que a gente está falando é o seguinte: o local das armas atômicas, o transporte dessas armas, o GPS, as informações dos submarinos estadunidenses, tudo isso poderia ter sido exposto através desse vazamento de informações. A NNSA disse que os hackers não tiveram acesso a essas informações. De acordo com eles, apenas credenciais de logins, senhas, alguns tokens, coisas muito simples foram roubadas e que a Microsoft já tinha feito a correção, já emitiu novos. Então, o alcance foi muito reduzido, não houve danos mais severos. Mas, assim, o total de dados é algo que ainda é desconhecido. Se foi inserido alguma coisa, se foi rastreado, a Microsoft ainda está estudando o que realmente aconteceu.
Além do Departamento de Energia, Ana, foram também alvos departamentos como de Educação dos Estados Unidos, o Tesouro da Flórida e a Assembleia Geral de Rhode Island, além de entidades na Europa e no Oriente Médio. Mais uma vez, eu vou falar que ao todo foram cerca de 100 instituições, organizações importantes que foram afetadas pelos hackers, que agora a Microsoft, após fazer o levantamento, diz que esses hackers é um grupo chinês que fez o ataque, e aí, inclusive, já entrou em contato com a embaixada chinesa para solicitar provas, né, com provas sólidas ali para punir as pessoas que tiveram cometido este ataque. Eu não estou dizendo que não foi um grupo chinês, não estou dizendo que a Microsoft não tem essas informações, mas depois de alguns dias que acontece um vazamento, que eles ficam expostos, eles colocam essa ofensiva em um outro país que tem interesse, inclusive, a gente já falou aqui algumas vezes sobre os produtos da China, e esse país, né, tem algumas empresas que também vendem os mesmos serviços que a Microsoft possui, e talvez com um pouco mais de segurança, né, sem as brechas no sistema. Então, no processo industrial, no processo comercial, é muito fácil você apontar diretamente um oponente por qualquer problema, qualquer brecha que exista no seu sistema. E, mais uma vez, eu não estou dizendo que isso não aconteceu, só que é a justificativa da empresa, da Microsoft, que rastreou e, de acordo com eles, foi um grupo da China. Eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a matéria do Globo, porque é justamente na matéria do Globo que explica um pouquinho melhor que essa falha no sistema, de acordo com a própria publicação da Microsoft, foi identificada por um grupo de hackers que estão baseados na China, que a Microsoft chama de Storm 2603. E aí a Microsoft emitiu um alerta que hackers patrocinados pelo governo chinês estão entre aqueles que exploraram falhas no software SharePoint para invadir instituições ao redor do mundo. E a empresa acrescentou que a agência americana responsável pelo desenvolvimento de armas nucleares, que a gente acabou de falar, foi um desses alvos. Ou seja, o que a Microsoft está dizendo é que um grupo chinês patrocinado pelo governo chinês, como eles expuseram, né, na publicação, teve acesso a logins, informações de toques em dados das armas nucleares estadunidenses. E eu acho extremamente perigoso, né, ter que dizer, poxa, mas será que é isso mesmo? Por enquanto a gente só tem as informações que a própria empresa passa, que circula na internet. Nesse momento, as informações das autoridades chinesas é que vai ser apurado tudo que chegar, né, de investigação, de informações que chegar da Microsoft. Em um comunicado, a embaixada chinesa, né, em Washington, afirmou que a China se opõe firmemente a todas as formas de ataques cibernéticos e crimes cibernéticos, logicamente. Então, né, eles vão seguir com uma linha de investigação. Mais uma vez, só uma outra coisa que é bem interessante, que as informações confidenciais ou sigilosas foi comprometida no ataque à Administração Nacional de Segurança Nuclear, disse a pessoa, né, com conhecimento de violação. Então, não se sabe exatamente quais as informações confidenciais e sigilosas ao todo foram comprometidas nesse ataque. Então, quando você começou o corte, Ana, você me perguntou, então, Daiane, é para se preocupar? Eu acredito que sim, porque quando a gente mexe com armas nucleares já é preocupante, ainda mais quando a gente tem dados que foram expostos e que a gente não sabe exatamente aonde esses dados foram parar e quem realmente vai ser beneficiado com essas informações. E assim, a gente está falando de departamentos como de energia, que trabalha com um braço que é semi-autônomo, né? Que tem muitos dos dados são sensíveis e são dados, por exemplo, hoje controlados pela inteligência artificial ou por pequenos comandos. Então, se alguém tem um login e senha e consegue acessar esse sistema, a pessoa pode deixar metade dos Estados Unidos sem energia, por exemplo. Não que seja ruim, brincadeira. Mas é isso, então é uma exposição muito grande nesse momento. A Microsoft atribui todos os seus problemas e todas as suas falhas à China. Estranho, né, Ana? É muito conveniente, no mínimo, né? Assim, estranhamente conveniente.
O pessoal estava apontando no chat, né? Se fosse nos anos 80, 90, certamente seriam hackers russos. Hoje a moda são hackers chineses, sabe? É muito conveniente mesmo como explicação, assim. Também não fala, desloca aí a responsabilidade também, né, do sistema americano aí que não, aparentemente não tinha segurança, né? E veja, a gente não está aqui preocupado necessariamente com os Estados Unidos, a gente está preocupado com o mundo, porque as armas nucleares representam um perigo para todos nós, né? E aí há que se pensar, né, se os Estados Unidos deveriam de fato ter armas nucleares, dado que eles parecem não ter a capacidade de protegê-las adequadamente, né? Eles que estão sempre aí regulando as armas nucleares dos outros, né? Talvez eles também não devessem tê-las, né? Que tal? Agora eu não consigo lembrar, não sei se a Sofia lembra, acho que a gente chegou a fazer um vídeo falando sobre isso, sobre como os Estados Unidos tem muitos problemas aí na hora de guardar, especialmente assim, tem uns artefatos nucleares assim que eles guardam do jeito com os computadores, por Deus, roda o Windows 95 naquelas máquinas. Assim, tem um TV cringe sobre isso. Exatamente, aí eu não estava lembrando se era um telescópio ou um TV cringe. Fica aí a recomendação, falando sobre como eles têm esses problemas mesmo, né, para guardar essas coisas todas, e a gente fica olhando para os Estados Unidos como se fosse, não, um grande país altamente tecnológico, enfim, super poderoso, e na verdade eles estão aí botando a gente em risco com a má manutenção e os seus sistemas falhos aí, né. Eu sei, vocês vão dizer, mas é um problema de uma empresa privada, né, da Microsoft que expôs. Bom, isso é para o governo dos Estados Unidos também resolver aí com a sua empresa privada que atende seu governo, né? Os Estados Unidos, como governo, contrataram a Microsoft aí para fazer esse serviço para eles, e este serviço não foi prestado a contento, e por isso todos nós aparentemente ficamos aí um pouco mais inseguros. Que bom, que legal, estamos muito contentes com isso. Ana, eu ia encerrar, mas não, diga daí. Não, os estadunidenses venderam naqueles filmes deles de ação que eles sabem cuidar das armas, que eles sabem isso, que eles sabem aquilo. O problema é que eles não sabem, tá, gente? Eles não sabem. Bem isso aqui, ó. John Lennon diz aqui no chat: Estados Unidos com armas nucleares é igual uma criança de 2 anos com uma AK-47 destravada na mão. E uma faca na outra, correndo, né? Basicamente. Catatal diz aqui: não foram russos nem chineses, mal eles sabem que foram os hackers de Araraquara. Alguém já deu uma olhada lá no nosso hacker de Araraquara, ver se ele não tá envolvido nisso? Zambelli? Quem sabe? Porque a Zambelli tem contato com hacker aí. Tem que ver isso aí. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos acompanhar isso aí. Vamos acompanhar. Eu espero que não tenha muitos mais desdobramentos, né? Porque se eles houverem, talvez não sejam aí muito legais para todos nós. Com este tom super esperançoso e nem um pouco apocalíptico, voltamos em instantes para más notícias do dia. Beijos.